Graça e paz, irmãos. Que Deus possa te abençoar de uma forma sobrenatural nesse dia de Páscoa, dia da ressurreição de Cristo amado, dia daquele que é tudo para nós. Nós vamos iniciar o nosso culto de hoje. Nós vamos exaltar o nome do Senhor e nós gostaríamos de que vocês pudessem, nas suas casas, abrirem a sua Bíblia em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. A palavra de Deus diz assim, amados: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É sobre esse nome que nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor. Nós aqui na igreja, no templo, e vocês nas suas casas, para louvarmos e exaltarmos o nome de Deus que é eterno e todo-poderoso, no qual a palavra de Deus diz que o governo está sobre os seus ombros. E nós vamos orar diante dessa soberania poderosa e espetacular do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entregar o nosso culto de louvor e adoração a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós exaltamos o teu nome e pedimos: ó Senhor, nos visite nesse momento aqui no templo. Visite os nossos irmãos agora nas suas casas, e que a glória e o poder do Senhor seja manifestado sobre todos nós, e que o Espírito Santo do Senhor possa nos conduzir aqui em louvor, em adoração, junto com a sua igreja, nesse momento, para exaltar o teu doce e bendito nome, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos exaltar o seu nome nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. É com alegria então que nós vamos louvar o Senhor nessa noite. E hoje nós celebramos a Deus mais uma vez a sua ressurreição, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu convido você nessa noite então a cantar isso e celebrar ao Senhor. Celebramos porque Ele venceu a morte, celebramos porque Ele venceu o pecado. Esse é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencerei, eu sei.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Temor não há, mas devo vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Vamos declarar mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia! Esse é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, que pela sua graça, pela sua misericórdia, tomou o meu lugar, tomou o nosso lugar ali na cruz, e nós podemos render a Ele graça, render a Ele adoração nesta noite e dizer a Ele: digno é de glória. Somente Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele reina. Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Por isso nessa noite nós dizemos: somente a Ti, Senhor, somente o Senhor é digno de honra e de glória. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como nós podemos cantar isso, podemos celebrar ao Senhor, e porque nós somos alcançados por esta graça manifesta através deste amor incondicional de Deus por nós, que hoje nesse dia nós podemos lembrar, nós podemos celebrar a ressurreição de Cristo. E eu queria te convidar então para cantar esta canção que diz:
Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu a sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar. Levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Você pode declarar na sua casa agora: ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Senhor, vamos declarar: digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu perdão, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou. Oh Deus, obrigado pelo teu sacrifício ali na cruz, Pai, por nós. Nesse dia, Senhor, nós podemos celebrar, Pai, a ressurreição. E a tua palavra diz assim, que nós
Nós fomos também, ó Deus, ó Pai, mortos contigo, crucificados contigo. Ó Deus, os nossos pecados, ó Pai, foram também, Senhor. E nós entregamos ao Senhor a nossa vida, ó Deus, a nosso coração, ó Pai. Ó Deus, e nós queremos expressar a nossa gratidão a Ti por mais essa vitória, ó Deus. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado porque o Senhor expressou o Teu amor ali na cruz por nós e nos amou primeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Nós louvamos o Senhor, nós exaltamos o Senhor junto com vocês nesse momento. E nós gostaríamos de informar para os irmãos que os dados bancários da igreja serão colocados na sua tela agora, né, para que você possa ter com tempo hábil a oportunidade de anotar os dados bancários da igreja, para que você possa, eventualmente, fazer, né, o depósito do seu dízimo e da sua oferta, lembrando que esse depósito da sua oferta e do seu dízimo precisa ser identificado e informado no WhatsApp do tesoureiro da igreja. Mas também nós queríamos informar os irmãos que a igreja, o templo, estará funcionando de segunda a sexta, justamente para fazermos atendimentos pastorais, aconselhamentos, e também nós poderemos deixar aqui o templo, a porta do templo aberta, para que você possa passar por aqui de forma tranquila e segura e fazer a entrega do seu dízimo, da sua oferta, colocando então no gasofilácio da igreja. Essa é a informação que nós queremos passar, os dados bancários que serão colocados na tela para você, e também lembrando que se você quiser fazer fisicamente esse depósito, ou seja, vindo aqui ao templo, nós estaremos disponíveis de segunda a sexta, de 8 da manhã às 11 horas da manhã, às 11h30 da manhã, e das 13 horas às 16h30, de segunda a sexta, sempre terá alguém aqui para poder recebê-lo. Amém? Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta que nós estamos estudando na igreja nesses dias. Nós vamos abrir no capítulo 8 de Romanos, no capítulo 8 de Romanos, e nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 30. Romanos, capítulo 8, do versículo 28 ao versículo 30. Você pode acompanhar comigo nesse momento? A palavra de Deus diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu convido você para orar comigo nesse momento. Vamos orar. Pai, nós louvamos, nós exaltamos o Teu doce nome. Nós, anteriormente aqui nesse templo, nesse momento, nós adoramos ao Senhor com cânticos, nós adoramos o Senhor com orações, mas agora nós pedimos
que o seu Espírito possa ministrar sua palavra aos nossos corações aqui. Nós te pedimos que a sua palavra possa ser entendida, percebida, e que a sua palavra possa ser estimulada na vida de cada um de nós. Pedimos que o seu Espírito nos ajude a compreendermos toda a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Nós vamos pensar hoje, irmãos, sobre a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. E o tema que nós escolhemos para esse momento é uma sinergia que nos transforma. Uma sinergia, uma cooperação que tem a capacidade de transformar a nossa vida. Nesse domingo de Páscoa, que celebramos a ressurreição de Jesus, nós queremos aprender junto com os irmãos aqui sobre os resultados ou sobre os desdobramentos dessa obra de ressurreição. Do Cristo que veio ao mundo, do Cristo que andou no meio de nós, que esteve na nossa história, do Cristo que morreu pelos nossos pecados e do Cristo que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, que ascendeu aos céus e que nos deu o Espírito Santo Consolador. Romanos conta-nos a história da humanidade, irmãos. Não somente a história como ela é contada nos livros seculares, mas Romanos conta-nos a história da humanidade pelo prisma da redenção, pela ótica da ressurreição. E especialmente no capítulo 8, que nos mostra aqui, no capítulo 8 o apóstolo Paulo mostra a completude, a obra completa e integral da redenção e da obra de redenção do Cristo eterno sobre todas as nossas vidas. E especialmente aqui nesses versículos, do versículo 28 ao versículo 30, o apóstolo Paulo vai nos dar todas essas dimensões e de todas essas seguranças que existem na obra de redenção. Em tempos onde a história da humanidade é cercada de angústia, em tempos que a história da humanidade é cercada por crises, como nós estamos vivenciando no mundo nesses dias, tempos de incertezas, tempos de crises, tempos de inseguranças diante a existência humana, surgem perguntas como: onde está Deus? Onde está Deus? Ou seja, o que Deus está fazendo, ou o que Deus está respondendo diante das crises que estão nos acometendo nesses dias. É como diz no deísmo, né? Algumas pessoas pensam que Deus criou a humanidade e Deus parece que deu uma corda a essa humanidade para que essa humanidade vivesse sem nenhum tipo de respaldo da vontade de Deus sobre sua vida, como se Deus tivesse esquecido da história, como se Deus tivesse esquecido da humanidade, como é pregado no deísmo. Mas nós queremos aqui, junto com os irmãos, tentarmos entender o que a palavra de Deus diz, principalmente do versículo 28 ao versículo 30, que Deus não está ausente, que Deus não está indiferente, que Deus não está ignorando as dores, as angústias e as crises humanas. E nós vamos entender e explicar juntamente aqui a palavra de Deus de acordo com os conselhos e de acordo com as considerações do apóstolo Paulo. O texto que nós lemos, do versículo 28 ao versículo 30, tem algumas informações e algumas considerações que gostaríamos de informar para os irmãos nesse momento. A primeira é que o texto fala sobre um bem supremo.
um bem supremo, o motivo pelo qual tudo existe. O texto diz o seguinte, no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O que o apóstolo Paulo chama de bem aqui nas Escrituras Sagradas? O que o apóstolo Paulo chama aqui de bem no versículo 28? Primeiro nós vamos entender o que ele não está considerando, ou a explicação que ele não está considerando a respeito do bem supremo. A primeira ideia é de que esse bem aqui não é considerado pelo apóstolo Paulo um final feliz. O bem aqui não é um final feliz. O bem aqui não é uma fusão de saúde, dinheiro e paz nas relações. Não é. Esse bem não é uma tradução de um final feliz. Não é um Neverland, ou seja, não é uma terra do nunca, como é escrito na história infantil do Peter Pan. Esse bem não é um estado onde as circunstâncias exteriores não tenham capacidade de nos atingir. Essa é uma ideia, uma utopia. Prova disso é que os mártires, o povo de Deus, muitos deles foram mortos. Muitos deles não tiveram um final feliz. Muitos missionários que estão agora, principalmente na janela 10/40, é também uma prova de que final feliz não é o bem no qual o apóstolo Paulo está nos informando aqui. Essa ideia não pode ser conjecturada pelo apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo aqui fala sobre outro estado, fala sobre outra capacidade de se sentir feliz. Este bem supremo do apóstolo Paulo, o qual o apóstolo Paulo se refere aqui, que todas as coisas cooperam, todas as coisas elas vão se enquadrando, vão se engranando para esse bem, tem a ver com aquilo que está descrito no versículo 29. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que o bem maior, o bem supremo, segundo o apóstolo Paulo, é a conformidade com a imagem de Jesus Cristo. Ou seja, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O bem supremo que o apóstolo Paulo se refere aqui é a conformidade com a imagem e com a semelhança do Senhor Jesus Cristo. A imagem plena de Cristo em nós, a glória que deve ser revelada nos filhos de Deus, é a capacidade inteira, completa, de se assemelhar com Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida, o nosso bem maior. É para esse bem, de parecermos com Jesus, é que todas as coisas vão cooperar conosco. Paulo, no próprio capítulo 8, traça essas considerações para cada um de nós. No versículo 18 do próprio capítulo 8, ele vai nos dizer: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O dia em que nós seremos plenamente, integralmente, de forma completa, parecidos com a imagem do Senhor Jesus Cristo. No próprio versículo 21, ele também vai nos dizer, do capítulo 8, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa glória
de parecermos, de sermos a imagem, conforme a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, é o que o Senhor quer revelar para a vida de cada um de nós. No versículo 23 do próprio capítulo 8, o apóstolo Paulo nos diz: não somente ela, mas também nós, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então a palavra de Deus diz que essa glória, que esse bem supremo, é a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus, de sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é o bem prometido, o bem de sermos conforme a imagem, de sermos e de termos as mesmas características de Cristo Jesus, a partir da glorificação, a partir da revelação plena e completa de Deus em nós, que nos dará a condição de sermos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Segundo ponto, irmãos, quais são as coisas que cooperam para esse bem? O bem é de sermos a imagem de Jesus Cristo. Bem aqui não é um sinal de felicidade, de final feliz. Bem aqui tem a ver com semelhança, tem a ver com parecer com Jesus Cristo. Mas quais são todas essas coisas que cooperam para o nosso bem? Que coopera para que nós sejamos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo? A palavra cooperar, aqui utilizada pelo apóstolo Paulo no grego, é sunergeo. É a mesma palavra para sinergia. E sinergia é a ação de dois ou mais órgãos, sistemas ou elementos anatômicos ou biológicos, cujo resultado seja a execução de um movimento ou a realização de uma função orgânica. Sinergia também é a ação ou esforços simultâneos, cooperação, coesão, trabalho ou operação associados. Então o apóstolo Paulo diz que todas as coisas elas servem como uma engrenagem para o nosso bem. Mas quais são todas as coisas que cooperam para o nosso bem? A primeira está escrito lá em Romanos capítulo 1, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo fala que uma das coisas que cooperam conosco, aqui no versículo 28, está atrás. Quando ele está decorrendo aqui, ele está concluindo o assunto. E uma das coisas é a obra. Essa obra do Senhor Jesus Cristo que é comemorada hoje, através da sua ressurreição, é a obra da justificação. É a obra pelo qual todos nós, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, foram justificados. Pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário, pelo mérito da sua morte e pelo mérito da sua ressurreição, no qual as Escrituras Sagradas diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há mais nenhuma condenação por essa obra de justificação que nos alcançou. Uma das coisas que cooperam para o nosso bem é a obra da justificação, onde mesmo que as pessoas possam até nos acusar, mas a acusação não terá efeito jurídico contra as nossas vidas, porque nós estamos absorvidos pela substituição de Jesus Cristo na cruz do Calvário e da sua ressurreição por nós. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo fala que coopera para o nosso bem são as provações, são as tribulações. O apóstolo Paulo vai dizer
no capítulo 5, a partir do versículo 3, que não somente a justificação, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo seu Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, as provações, as tribulações, elas vão provocar essa engrenagem, faz parte, é um dente dessa engrenagem, é um dente dessa engrenagem que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, irmãos. Nós vivemos dias difíceis, dia que nós estamos sendo provados, dia em que nós estamos sendo testados, dias de incertezas e de crises, como disse anteriormente. Mas a palavra de Deus que diz que essas tribulações, essas provações que estamos vivenciando nesse momento, elas vão contribuir para formar em nós o caráter de Cristo. Elas vão nos ajudar, porque a tribulação, a provação, o sofrimento, elas têm as habilidades de expurgar de nós tudo aquilo que é egoísmo, tudo aquilo que é efêmero, tudo aquilo que é superficial. Os sofrimentos têm a capacidade de expurgar a dor, têm a capacidade de expurgar em nós tudo aquilo que tudo aquilo que não tem a ver com a vida de um homem e de uma mulher que deve viver para a glória de Deus. O sofrimento tem essa capacidade de forjar em nós características de Cristo. As provações, elas têm essa capacidade. Então eu gostaria de dizer para você, nesse momento, querido, aprenda com esse tempo difícil, porque esse tempo de crise, esse tempo de provação tem como característica pedagógica formar a imagem e o caráter de Cristo em você e o caráter de Cristo em mim. Não vamos ser reprovados em tempos de crises e em tempos de incertezas. A terceira coisa que o apóstolo Paulo fala, que coopera conosco, está nos versículos anteriores, nos versículos 26 a 27 do próprio capítulo 8, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que foi nos dado. E a palavra de Deus diz também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele, o Espírito Santo de Deus, intercede pelos santos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, e fraqueza aqui, irmãos, não é não sabermos orar ou não termos conhecimento sobre a oração. Porque nós temos conhecimento sobre o projeto intercessório de Deus para a humanidade, que é a redenção, que nós devemos orar por aqueles que ainda não se converteram. Nós sabemos do projeto de Deus, e no projeto intercessório de Deus para com a igreja, está escrito lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus ora a oração do Pai Nosso. Mas fraqueza aqui, nos versículos aqui anteriores, fraqueza aqui não temos conhecimento sobre a oração, mas fraqueza aqui são os dias maus, irmãos. Os dias maus que nos assola, os dias maus que abatem sobre nós e tira a capacidade lógica e de forma inteligente a capacidade de compreendermos as situações e como nós devemos orar. Quando nós estamos diante de uma enfermidade, quando nós estamos num dilema difícil, diante de uma decisão, falta em nós
diante da ansiedade, diante da perturbação do momento, a capacidade de discernir qual é a vontade de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus nos assiste em nossa fraqueza. Talvez você está com um ente querido, talvez você está vivendo um momento complicado, um momento difícil, e você talvez não sabe como você precisa orar nesse momento. É nesse momento que o Espírito Santo intervém no curso intercessório da nossa vida e nos mostra qual é a vontade de Deus e nos redireciona para a vontade de Deus, porque a fraqueza tira de nós a capacidade de compreender qual é a vontade de Deus. E o Espírito Santo intercede por nós. E isso também é uma prova de cooperação para o nosso bem. E agora, irmãos, a partir do versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu. Primeiro nós falamos sobre qual é o bem que o apóstolo Paulo está considerando aqui, o bem de sermos parecidos à imagem, conforme a imagem de Jesus Cristo. Ele fala das coisas que cooperam, ou seja, a justificação em Cristo Jesus, a intercessão, a obra intercessória do Espírito Santo sobre nós, as tribulações, as provações com aspectos pedagógicos para proporcionar na vida de cada um de nós essa característica da imagem e semelhança de Cristo. E agora nós veremos quais são os escolhidos, ou seja, para quem os escolhidos, para que os escolhidos cumpram o seu propósito. O texto do versículo 29 diz que todas as coisas cooperam para o bem, mas cooperam para o bem daqueles que são chamados e daqueles que são escolhidos diante de Deus. Quem são os escolhidos de Deus? Segundo o apóstolo Paulo, são aqueles que amam a Deus. Está aí no versículo 29, aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, em 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz, o apóstolo João diz que se nós amamos, se nós temos a habilidade de amarmos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, os que de antemão conheceu, os que amam a Deus, são aqueles que de antemão Ele conheceu. A palavra de antemão conhecer parece dar uma ideia de que Deus escolheu ou conheceu segundo um conhecimento prévio das habilidades intelectuais, das habilidades cognitivas e das habilidades morais do indivíduo, ou seja, de antemão, Ele previu aqueles que o amariam, aqueles que iam se dispor a amá-lo, e por causa dessa disposição intelectual, por causa dessa disposição cognitiva, por causa dessa disposição moral, Deus os escolheu. Essa é uma ideia e uma consideração. Mas conhecimento aqui nas Escrituras, e é o conhecimento, a palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui reflete uma outra ideia, uma ideia mais profunda, de somente prever, através de conhecimento intelectual, através de conhecimento cognitivo, uma pessoa. Mas a palavra conhecimento significa intimidade, significa relação de intimidade. A palavra no hebraico para conhecer é iadá. E lá está escrito em Gênesis capítulo 18, versículo 18 e 19, o seguinte: visto que Abraão
certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi, porque eu o conheci. A palavra conhecer e escolher é a mesma, e essa palavra significa iadá. Amós capítulo 3, versículo 1 e 2. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente vós outros vos conheci ou escolhi. A palavra no hebraico iadá significa conhecer, chamar para si numa profunda e intensa intimidade. E a palavra no Novo Testamento para conhecer de antemão é prognosko. A palavra usada no grego é prognosko, que é a nossa mesma usada para prognóstico, que é através de uma relação de provas se tem a característica de se interver ou de perceber o futuro. Em Mateus capítulo 1, versículo 24 e versículo 25, a palavra diz assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não a conheceu. Ou seja, não teve com ela intimidade. A palavra conhecer é a mesma para relações sexuais. Intimidade, trazer para si, escolher. E em Romanos capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, pergunto, diz o apóstolo Paulo: pois terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De maneira nenhuma. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão escolheu, prognosticou. Conhecer aqui, você pode perceber que o apóstolo Paulo usa como o oposto de rejeitar. Ou seja, Deus não rejeitou o seu povo, mas Ele escolheu de antemão o seu povo, segundo os critérios que estão dentro da soberania de Deus. Ele chamou à existência, Ele escolheu, sem nenhum predicado humano, a escolha foi exercida. E a mesma palavra também que Jesus usa em Romanos 8, do versículo 32 ao versículo 32 e o versículo 36. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Conhecer na intimidade. Não um conhecimento prévio, o intelecto, das habilidades morais e cognitivas do indivíduo, mas um conhecimento que está além da nossa capacidade. Deus escolhe e Deus chama aqueles que vão todas as coisas cooperar para o seu bem. E aí, irmãos, a gente vai chegando a uma conclusão, vai afunilando e mostrando a segurança daqueles que vivem para a glória de Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Ele escolhe antes de todas as coisas existirem segundo os critérios da sua própria soberania. Conhece, não previamente nossas habilidades, mas conhece para si, chama para si. Ele escolhe e decide, através desse momento, fazer com que a obra de Deus comece a ser trabalhada em nossa vida. E aí então o apóstolo Paulo, no versículo 30, no versículo 29 e no versículo 30, ele vai fechando
essa engrenagem soberana de segurança sobre os seus filhos e sobre os escolhidos. Algumas coisas vão acontecer em momentos diferentes. Na eternidade, aqueles que o chamou de antemão, ele escolheu, ele chamou. Aqueles que ele chamou, ele predestinou. A palavra predestinou é proorizo. E essa palavra significa que há um destino previamente escolhido por Deus para aqueles que ele escolheu. Talvez você possa me perguntar nesse momento: então quer dizer que se eu sou predestinado, então eu posso viver do jeito que eu quero? Ou seja, há uma dúvida quanto à predestinação. Ou seja, muitos pensam que podem viver de forma dissoluta, que no final, como eles já são predestinados, Deus desconsidera a vida de promiscuidade. E esse é um erro inconsequente. Esse é um erro inconsequente, porque a predestinação tem um propósito claro e definido. E o propósito é de sermos conforme a imagem de Jesus. A predestinação não é uma imunidade. Ou seja, você pode pecar o tanto que você quer, você pode viver de forma irresponsável, como então eu sou predestinado antes do destino existir, antes da história existir, então Deus no final, ele vai lá na matemática dele resolver a minha vida. Não, alto lá. Todos aqueles que são predestinados porque foram escolhidos, todos aqueles que foram predestinados para parecerem com Jesus. Ou seja, se eu não tenho desejo, se não há um princípio ativo na minha vida, se não há um desejo no meu coração de a cada dia parecer mais com Cristo e menos comigo mesmo, se não há um desejo no seu coração, se não há um princípio ativo no seu coração que rege a sua vida a partir de uma vida que vive segundo a glória de Deus e que vive para ser semelhante a Cristo, olha, você com certeza, eu com certeza, de predestinado nós não temos absolutamente nada. Porque os predestinados viverão, desejarão parecerem com Jesus, e não parecerem consigo mesmo, e não parecerem com a imagem deste mundo. Essas coisas, essas duas afirmações, elas acontecem na eternidade. Escolheu e ele predestinou. Outras duas acontecem na nossa história, no nosso passado, na nossa história. Ele chamou para a salvação. Hoje celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, e isso significa que na ressurreição de Jesus Cristo, a obra da justificação foi concluída, e ele nos chama para essa obra de redenção. E a outra é justificou. Ou seja, ele nos substituiu. Aqueles que escolheu, aqueles que o predestinou, aqueles que o chamou, eles são justificados. E algo que acontece no futuro, mas é considerado pelo apóstolo Paulo como algo claro, certo e definido. Ele nos glorificou. Isso acontece no futuro, no dia da ressurreição, no dia do juízo final, que seremos completamente idênticos à imagem de Jesus Cristo. A glorificação acontecerá na nossa vida. Mas para o apóstolo Paulo já é considerado como uma certeza. Ele nos glorificou. A obra do Deus eterno em Cristo Jesus está perfeita, está concluída. E finalmente, irmãos, eu quero, através dessa palavra, dizer para vocês que Deus não deixou o mundo ao léu.
que Deus não ignora a história, não ignora a dor e não ignora o sofrimento, mas que a obra de redenção, ela está sendo ministrada sobre a vida da humanidade. Através da humanidade, a história de redenção tirará dentro da humanidade um povo que exalta, um povo que glorifica o Senhor, um povo que vai olhar somente para a eternidade, que vai olhar somente para o alvo da nossa vida, que é Jesus Cristo, e que você faz parte dessa história, e que você não precisa temer, que você não precisa se preocupar, porque a glória que será revelada em nós é maior do que qualquer tipo de abatimento humano e de qualquer incerteza. Que Deus te abençoe, que nesse dia da ressurreição, que essa obra, que os princípios da soberania de Deus, que os princípios da redenção e da justificação sejam perpetuadas sobre a minha e sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.